em que o foco está cada vez mais em nós mesmos, nossa rotina, nossos problemas, nossas conquistas. O mundo nos ensina a olhar para dentro, a cuidar do próprio coração, a garantir nossa satisfação pessoal. Mas será que é isso que Cristo nos ensinou? Será que nossa vida cristã se resume a garantir nosso próprio bem-estar? Ou será que existe um chamado maior, um propósito além de nós mesmos? Jesus viveu para servir. Ele veio para amar e nos mostrar que viver de verdade é ir além das nossas próprias necessidades. Viver além de si mesmo é estar disposto a abrir mão, a compartilhar, a servir e ser generoso mesmo quando isso exige sacrifícios. Venha conosco nessa nova jornada. Vamos aprender a viver além de si mesmo. Deus, que bom estar aqui, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens além de si mesmo. Nós terminamos uma série de mensagens agora com o mês da família, famílias imperfeitas. Talvez você tenha participado de todas as mensagens, talvez não. Participou talvez mais na doce do que no culto, ou mais no culto do que na doce, não importa. O importante é que nós temos trabalhado temas assim, tanto no culto quanto na doce, para fortalecer ainda mais o entendimento que nós temos da palavra do Senhor. Temos entendido que cada vez mais que nós nos aprofundamos na palavra do Senhor, mais somos fortalecidos. Amém, igreja? E nós precisamos. E nesse trabalho de séries, isso se torna ainda mais gostoso, porque aquilo que nós falamos aqui no culto, nós repetimos na doce, e vira essa conversa durante a semana toda sobre esse tema. Então você foi inspirado aí no mês de maio, uma programação especial no mês da família, e também trabalhamos esse tema de famílias imperfeitas, encerramos assim então domingo passado. Nós vamos começar hoje, além de si mesmos, e o que nós vamos falar? Nós vamos falar de olhar para fora, nós vamos falar de olhar não só para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria vontade, mas de olharmos também para aqueles que estão fora, para situações que nós não estamos olhando. Abaixa um pouquinho o retorno do fundo musical aqui, por favor. Então é importante, nessa série, onde nós vamos olhar um pouquinho para fora, nós entendermos o que o Senhor quer de nós. E para começar hoje, eu vou repregar, não sei se existe essa palavra, mas vou pregar aqui novamente uma mensagem que eu preguei ano passado, que tinha justamente esse tema, além de si mesmos. E aí vamos dar o pontapé inicial nesse mês, falando sobre isso. E a cada domingo traremos aqui um subtema com um personagem bíblico, ou alguma situação que a Bíblia nos inspira a olhar para fora, olhar além de nós mesmos. Por isso, abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Jonas, o profeta Jonas, Antigo Testamento. Vou dar um tempinho aí para você, porque ele fica meio escondidinho aí no Antigo Testamento. Depois de Obadias, ajudou? Não, né? Antes de Miqueias, agora ficou bom. Facinho. Então procure aí. Pode deixar o fundinho mais baixinho. Diz que sobe, desce. Vou botar um controle aqui para mim, né, Pedro? Amém? Estão encontrando aí? Jonas 1:1 até o verso 5. Vocês estão com frio? Não? Que bom. Porque minha mão está gelada, meu pé também. Vamos lá. Jonas 1, capítulo 1, verso 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar,
e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia plenamente ou profundamente. Amém? Vamos orar? Paizinho, mais uma vez na Tua presença, nós Te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque estamos mais uma vez diante da Tua palavra, a Tua santa, eterna e poderosa palavra. E agora, Pai, entramos nesse tema, além de si mesmos, onde o Senhor tem nos desafiado a olhar para fora, a olhar sim para as nossas necessidades e cuidar delas, cuidar da nossa vida, da nossa família, como nós olhamos no mês passado. Mas até quando olhamos para a família, nós estamos olhando também para fora, estamos olhando para a necessidade dos nossos filhos, do cônjuge, dos nossos pais. Por isso, Senhor, o Senhor sempre nos inspirou, sempre, a olhar além de nós mesmos. Que essa série, ó Deus, nos inspire a isso. Que nós possamos ir nessa jornada, entendendo, ó Deus, o nosso papel nessa terra. Entendendo, ó Deus, a nossa função nesse lugar. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso, gracioso. E o seu amor por nós é tão compassivo, como nós cantamos. É tão justo que constrange os nossos corações. E por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ser conosco nessa noite, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, é que oramos. Amém. Irmãos, pense numa situação. Pense só. Imagine você ter um cachorrinho. Você tem cachorro? Talvez sim, talvez não. Mas você tem um cachorro e esse cachorro começa a te dar trabalho demais, ele late demais, ele faz muita sujeira, muita bagunça. Ou esse cachorro está um pouco doente e aí você está gastando demais com ele. Ou você ficou todo animado que ia ter um cachorro e aí daqui a pouco você viu que a despesa dele era tão quão a despesa que você tem com seu filho. Você falou, eu não quero mais cachorro. Aí o que você faz? Ao invés de dar para alguém, você enfia um espeto no meio dele, mata ele e bota ele no sol de 40 graus o nosso aqui, não nesse tempo frio, mas um sol de 40, e deixa ele lá assando. Você é bonzinho demais, você é muito bom. Só não, vou acabar logo o sofrimento dele com o meu, vamos fazer um churrasco desse cachorro. Aí você fala, nossa, que terrível. Ou, se não, você simplesmente pega um facão e degola ele. Pronto, acabou. Resolvido. Não preciso fazer mais nada. Imagina você esfolar alguém que você não gosta, esfregar a cara dele no muro, que você não gosta, e esfolar ele até a morte. Tem gente que tem vontade de fazer isso, mas está repreendido em nome de Jesus, né? E esse desejo no seu coração já passou. Como ficaria o seu coração em relação a isso? Você fala, nossa, mas já começa um trem mórbido desse jeito? Acontece que em Nínive isso não acontecia com animais, acontecia com pessoas. Eles pegavam as pessoas e colocavam no espeto e deixavam lá no deserto queimando, dia após dia. Essa era a cidade de Nínive, uma cidade populosa, a capital da Assíria, e ali acontecia várias atrocidades como essa. Essa é só uma delas. Na Assíria, o povo era mau, o povo era ruim, o povo gostava mesmo de matar, gostava de ver sangue, sangue. Eles ansiavam por sangue, matavam as pessoas sem dó. Nínive era uma cidade má. Nínive era uma cidade que todas as pessoas que conheciam Nínive se sentiam ameaçadas por ela. Todas as pessoas que conheciam essa cidade ou sabiam dela se sentiam ameaçadas. As nações ao redor, as cidades ao redor ficavam amedrontadas com Nínive. Inclusive, ali a cidade, o reino norte, o reino de Israel, ela estava sempre se sentindo ameaçada por Nínive. Sempre. Então Israel, vira e mexe, recebia uma investida de Nínive.
Israel, vira e mexe, recebia uma cartinha de que seria atacada por Nínive. E naquele tempo, essas guerras eram normais, essas guerras aconteciam, essas guerras eram quase que corriqueiras. Então o povo estava sempre se preparando. E quem era daquela nação se fechava, se protegia, gostava daquele lugar, amava aquela sua nação. Então eles se fortaleciam, seus exércitos, a sua convicção nacionalista. E no meio disso tudo está Jonas. Jonas, então, esse profeta de Deus, era um grande nacionalista. Ele amava Israel, ele amava aquela nação, conhecia a sua história e amava aquela história de Israel. Ele falava daquilo, ele profetizava também como um profeta. Então, Jonas, esse homem separado de Deus, esse profeta de Deus, era alguém que amava a sua nação. Que bonito, que bom. A gente precisa amar mesmo a nação onde nós estamos inseridos. E Jonas era um desses. O profeta Naum, ele fala: ai da cidade sanguinária, cheia de mentiras de roubo, que não solta a sua presa. Naum. Ele vai falar então dos assírios. Os assírios então eram esse povo que ameaçava a cidade e as nações ao redor. Jonas então recebe uma palavra do Senhor, como a gente leu lá em Jonas 1:1. Veio a ele e falou o quê? Deu uma ordem. O verso 2 diz: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A maldade de Nínive sobe à presença de Deus. Deus então convoca Jonas para ir lá e pregar contra aquela cidade. Jonas é então agora enviado para Nínive. Porém, o verso 3 vai dizer que Jonas fugiu da presença do Senhor. Talvez Jonas pensou: eu vou naquela cidade? Não vou não. Fazer o que lá? Esse povo mau, esse povo perverso. Que o Senhor me mandasse para outro lugar, mas para Nínive não. Ninguém quer passar férias em Nínive. Ninguém quer pregar em Nínive. As pessoas, quando pensam em Nínive, por mais que seja uma grande cidade, não queriam estar ali. Então ele foge. O profeta fujão, como a gente conhece. Jonas foge da presença do Senhor e vai para Tarsis. Desce até a cidade de Jope. E ele encontra um navio, entra naquele navio, e aí começa a fuga de Jonas. Ele sai totalmente para outro lugar, onde Deus não tinha mandado. Ele vai para Tarsis, ele vai fugir do Senhor. Diz exatamente o texto: ele fugiu do Senhor. O profeta fujão. O Senhor, porém, verso 4, faz soprar vento forte. Ei, queridos, a desobediência é um perigo, uma ameaça para qualquer um de nós. Independente da posição que você tenha, desobedecer é uma ameaça contra as nossas vidas e também contra aqueles que estão ao nosso redor. Um vento forte acontece, uma tempestade violenta, o mar fica revolto, barulho e trovão e aquele mar revolto, e Jonas ali no meio. E aí a tripulação, todos os marinheiros ficam com medo, diz o texto, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Eles tinham seus próprios deuses, e eles clamavam pedindo socorro, ajuda-nos. E aí diz o texto também que para tentar resolver o problema, eles começam a atirar coisas ao mar. Eles aliviam a carga do navio. Olha só que desespero, irmãos, daquele povo. Não tinha nada a ver com Jonas. Mas Jonas, ele desobedece ao Senhor, vai fugir do Senhor, entra nesse barco aí e começa a sua desobediência, atrai essa tempestade para a vida não só dele, mas das pessoas que estavam naquele barco. O capitão dirigiu-se, enquanto isso, na verdade, verso 5, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitava e dormia.
tranquilamente. Esse sono de Jonas mostra quão indiferente ele estava àquela situação. Isso é importante a gente pensar sobre o nosso sono, e a gente vai falar disso depois, mas de sonos que nós temos, que expressam talvez uma indiferença que há em nós. Durante toda a história aqui do livro de Jonas, do início ao fim, nós vemos o Senhor agindo, queridos. Nós vemos o texto no verso 1, capítulo 1, começando com uma direção de Deus, e nós vamos ver o final do livro, também o Senhor ainda falando. O livro de Jonas, então, é um livro da soberania de Deus, da ação de Deus. Alguns escritores contemporâneos, ou melhor, escritores antigos, eles vão falar disso, que o interesse de Deus era por missões. O interesse de Deus aqui, no livro de Jonas, era levar ele para proclamar a sua palavra. Deus é santo e não pode tolerar o mal. O livro de Jonas, então, mostra a infidelidade de um homem, mas também mostra a ação de Deus. No caminho da desobediência, sempre nos conduzirá a abismos mais profundos. Jonas dorme. Jonas dorme. A tempestade está acontecendo, mas ele está indiferente. Quando então o capitão, verso 6, fala com ele, fala: como você pode ficar aí dormindo, querido? Levante-se e clame a seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Aqueles marinheiros então agora começam a interrogar, um interrogatório para Jonas. Eles entendem que Jonas estava ali fugindo. Então eles falam: quem é você? De onde você veio? Não sei o que, não sei o que. Começa a trazer um interrogatório para ele. E eles dizem ainda: como você vai ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Os marinheiros, que eram tinham lá os seus deuses e não o nosso único Deus, eles aconselham Jonas a orar. Olha que vergonha para Jonas. Aconselhando um profeta, um homem de Deus, a oração. Isso acontece muitas vezes conosco. Muitas vezes você está conversando com alguém, você está frio, você está indiferente, e alguém que você menos espera fala para você: vai orar, vai falar com Deus. Ou uma palavra que você nem esperava de receber de alguém como aquela pessoa, Deus usa para que haja um despertamento na sua vida. E aí a luta ali continua, os marinheiros se esforçam inclusive para salvar Jonas, e depois para despertar Jonas, e no verso 9 vem a resposta de Jonas. Ele diz assim: eu sou hebreu. Olha a resposta dele: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Olha que bonito, que discurso bonito. Falei: gente, esse homem é crente. Então os homens ficaram mais apavorados depois que ele fala isso. Então ele bate no peito e fala, primeiro ele fala que ele é hebreu, tão nacionalista que ele era. Então a primeira característica que ele coloca ali, ele: sou hebreu. Pá! Toma aqui uma carteirada. E depois: eu sou adorador do Senhor. Dá vontade de a gente perguntar: o que você está dormindo então, querido? O que você está aí dormindo? Vai, desperta, meu filho. Mas o sono dele tinha um significado. A fuga. As fugas na nossa vida faz com que a gente silencie em momentos importantes da nossa vida. E aí vem a pergunta: o que foi que você fez? O que foi que você fez?
onde você estava. Me lembra lá em Gênesis o Senhor perguntando também para Adão e Eva. E aí vem a afirmação, pois eles sabiam que eles estavam fugindo do Senhor, porque ele já tinha falado sobre isso, já tinha falado. Imagina o profeta chegando, onde você vai? Eu vou para Tarso, porque eu estou fugindo aí de alguém, mas de quem? Está fugindo da sua esposa? Está fugindo de um cobrador? Está fugindo do quê? Não, estou fugindo de Deus. Estou fugindo de Deus, então eu estou saindo vazado. E aí, irmãos, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntavam, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E Jonas responde, me pegue, me joguem no mar, e ele vai se acalmar, pois eu sei que é pior, que isso está acontecendo por minha causa, ele fala. E aí os homens ainda tentam ajudar Jonas, vai daqui, vai dali, dando um jeitinho, e aí a tempestade fica mais forte, aí o negócio fica mais feio, e aí eles clamam ao Senhor. Lá no início eles clamavam ao Deus deles, mas agora eles clamam ao Senhor, diz o texto. Senhor com letra maiúscula. E eles dizem, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Eles clamam a Deus e lançam Jonas. Jonas desistiu de Deus. Jonas desiste do chamado. Talvez ali, nesse ímpeto de Jonas, me joga. Ele também estava entregando a sua própria vida. Ele estava já totalmente decepcionado, dormindo. O que era uma morte? Desistir da vida. E ali ele é lançado no mar. Jonas abandonou a sua missão. Mas Deus não abandonou o propósito de levar Jonas a cumprir o seu mandato. Olha só, eles pegam Jonas, lançam no mar enfurecido. E aí, no verso 17, diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe por 3 dias. Essa história que a gente conta para os nossos filhos, talvez a primeira história que você contou para o seu filho, história bíblica, ou você que é criança, você lembra dessa história desde o início. Jonas no ventre do peixe. Alguns vão dizer que é uma alegoria, mas nós entendemos que é real. O próprio Jesus em Mateus 12:40, que a gente vai ver lá no final, mas Jesus se refere a Jonas no ventre do peixe, como um símbolo também da sua morte e ressurreição. Então é real. E aí, lá no capítulo 2, não sei como está na sua Bíblia, mas na minha está a oração de Jonas. Nós cantamos aqui hoje a canção de Jonas. Essa última canção que nós entoamos ao Senhor é uma canção inspirada justamente nessa oração de Jonas. Vamos ler um pouquinho? Verso 1 diz, vamos entrar um pouquinho nessa oração aqui. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Olha que oração linda. Do ventre da morte, gritei por socorro. Do ventre da morte. Ele estava dentro do ventre do peixe. Gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse, fui expulso da sua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, até embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus,
Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor. E a minha oração subiu a Ti e ao Teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei a Ti sacrifícios. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Aleluia. Então é interessante a gente ver isso aqui, porque ao mesmo tempo que ele é lançado no mar, ele achava que ia morrer no profundo, ali as algas marinhas enrolaram a sua cabeça. Ele estava ali no turbilhão da tempestade, no mar, nas profundezas, no abismo da sua alma. E ali Jonas então é resgatado pelo Senhor. Literalmente resgatado, colocado dentro do ventre de um peixe. E ali ele fica 3 dias. E ali a ficha, como a gente dizia antigamente, a ficha cai. Espera aí. No silêncio, dentro do ventre de um peixe, um arrependimento surge. O Deus da segunda chance se apresenta a ele. Dando a ele percebe-se que está vivo. Opa, tem vida aqui. E ali ele se arrepende e ele ora. Eu acho lindo o que ele diz no meu desespero eu clamei ao Senhor. Do ventre da morte eu gritei por socorro. Quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor. E a minha oração subiu a Ti. Quantas vezes a gente passa por isso, irmãos? Nós já passamos por isso. Em momentos de escuridão, tempestade e morte, nós nos lembramos do Senhor, clamamos, oramos por Ele. E o Deus de compaixão, de misericórdia, o Deus que nos salva, o Deus que rompe todas as coisas, nos dá vida, nos renova, nos dá um novo fôlego de esperança. E a gente fala, realmente, a salvação vem do Senhor. A salvação só vem do nosso Deus. Irmãos, essa oração de Jonas é linda. A oração de Jonas nasceu da aflição. Mas eu penso que as orações mais lindas também precisam nascer da afeição e não somente da aflição. Essa oração é linda e brotou no momento de aflição. Mas os momentos de afeição, onde está tudo bem, e eu posso adorar o Senhor do mesmo jeito, do mesmo tanto ou até melhor. Adore ao Senhor em momentos de afeição, queridos, por quem Ele é, simplesmente, não apenas por aquilo que Ele pode fazer por você. A oração de Jonas nasceu da aflição e não da afeição. Jonas então é vomitado, verso 10. O Senhor deu ordens ao peixe. Quem deu ordens? O Senhor. Então a gente vê o Senhor aqui no controle dessa história. O Senhor dá ordens ao peixe, e o peixe coloca Jonas para fora. É vomitado. Os marinheiros tinham tratado Jonas como se fosse uma carga perigosa. E agora Jonas é tratado como uma substância estranha a ser expelida no ventre do peixe. O Senhor estava tratando, humilhando aquele homem. E aí, o arrependimento então de Jonas, ele é vomitado em terra firme. E o Senhor fala com ele algo que não é novo para Jonas. O Senhor fala para ele, capítulo 3, verso 1 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E aí diz a palavra de Deus que Jonas obedeceu ao Senhor e foi para Nínive. A palavra de Deus não muda.
você pode ir para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, mas a palavra de Deus permanece a mesma, porque Deus é imutável, amém, igreja? Deus não muda, Deus não muda. Se Deus falou algo, Ele vai cumprir, isso é fato. E a palavra dEle, que está aqui sobre as nossas vidas, muitos estão querendo mudar, muitos estão querendo adaptar a sua própria condição, mas ela não muda. Leia ela de verdade, e você vai ver que ela é a mesma, de Gênesis a Apocalipse. Ela não muda. Às vezes ela vai ser dura com a gente, e está tudo certo, aguenta o lombo, porque é a palavra do Senhor, e hoje vai ser assim. Queridos, a palavra de Deus tratou com Jonas. Tendo fracassado na sua primeira missão, Deus oferece uma segunda chance para o seu profeta. A palavra dele tinha que ser pregada. E o que eu acho lindo nisso é que o Senhor, com a sua atitude, o seu coração missionário, Jonas é enviado naquele tempo, muitos anos antes, 2000 e poucos anos antes de Jesus nascer. Mas o Senhor tinha uma mensagem, o Senhor tinha um desejo de alcançar as nações. Foi a primeira missão transcultural da história. Antes mesmo das navegações de Paulo, antes mesmo da descida do Espírito Santo, do Pentecostes, o Senhor ali no Antigo Testamento, através de Jonas, fala: vai até Nínive, prega naquela cidade. O pregador não é o dono da mensagem. Deus ama a cidade apesar das suas transgressões. O amor de Deus é incondicional. E aí o texto diz, verso 3, Jonas obedeceu. Jonas obedeceu e foi. Diz o texto que era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Nínive, a própria palavra vai dizer que é uma cidade com mais de 120 mil pessoas. Mais de 120 mil pessoas, muito maior que Lacerda, uma cidade grande. Ali diz que demorava 3 dias de a pé para percorrer a cidade toda. Era uma cidade, era a capital, então é uma cidade importante. E aí, o texto vai dizer que Jonas entra e percorre ela. Verso 4. A palavra que veio para Jonas, para ele proclamar, olha lá, era uma palavra dura: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Era uma sentença: daqui a 40 dias Nínive será destruída. O que eu acho interessante aqui é que Jonas, primeiro o texto diz que ele demorava 3 dias para percorrer a cidade. Jonas proclama essa palavra em 1 dia. Eu fiquei pensando, falei, como que será que ele fez isso? Será que ele saiu gritando? Vai ser destruída daqui a 40 dias. E gritando, correndo pela... Não sei. Mas eu sei que ele proclamou que Nínive seria destruída daqui a 40 dias por conta do seu pecado. E ele foi proclamando isso, e talvez essa mensagem de fato foi sendo espalhada para todo o povo. E aí, diz o texto, verso 5, que os ninivitas creram em Deus. Olha só, aquele povo rebelde, que matava, que colocava o povo, fazia espeto do povo, creu em Deus. E crendo em Deus, o texto ainda diz que eles proclamaram um jejum, e todos, do menor ao maior, vestiram de panos de saco. Os ninivitas então se arrependeram sinceramente. Aquela mensagem atravessou o coração deles. Eles se arrependem do seu erro, do seu pecado. Eles ficam totalmente constrangidos com aquilo que o Senhor estava fazendo. E com medo, e se arrependem. E aí se vestem de panos de saco. O verso 6 diz: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono. O que ele fez? Se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de panos de saco, sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Eu acho isso lindo demais.
É como se o presidente da República falasse: nós vamos decretar hoje um jejum aí. Rasgar as vestes, tirar a sua veste de rei, se prostrar ali sobre as cinzas, era um sinal de arrependimento com panos de saco. E aí o decreto vem no verso 7: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Olha que coisa linda, irmãos. Um arrependimento nacional. Ali, um arrependimento daquela cidade geral foi decretado. Jejum, é arrependimento, é contrição. Vamos clamar a Deus. Quem sabe Deus se volte para nós. Quem sabe Deus muda o seu coração e não nos destrua em 40 dias. Então aquele povo de Nínive que era mau, que era violento, o próprio rei fala: deixe os maus caminhos, deixe a violência e se rendam ao Senhor, abandone tudo isso. Isso é arrependimento, queridos. Quando a gente fala de arrependimento, nós estamos falando de mudança. Arrependimento sem mudança não existe. E aí o texto diz no verso 10: tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Esse Deus se arrependeu é um pouco complicado de entender, biblicamente falando, porque o autor bíblico ele traz uma vivência humana para Deus. A gente sabe que Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Porém, esse arrepender-se traz uma mudança de decisão em relação a como o povo ia reagir àquele decreto. Então o povo decide se arrepender e o Senhor decide perdoar. Simples assim. Então não foi destruído, não foi, os 40 dias lá não aconteceram. Olha que bênção, queridos. Se o livro terminasse aqui, a gente poderia falar: oh, glória a Deus, uma nação, uma cidade inteira, mais de 120 mil pessoas se converteram, se arrependeram. Essa missão que o Senhor fez de alcançar aquele povo gentil, o povo que não conhecia o Deus dos judeus, o Deus de Israel. Olha que obra maravilhosa, olha que evento maravilhoso, é ou não é? Uma nação totalmente incrédula, má, perversa, recebe uma palavra, e mais de 120 mil pessoas se convertem. Muito mais do que lá no Pentecostes, no Novo Testamento. É uma conversão genuína, é um arrependimento. Talvez nós vamos pregar o Evangelho por toda a vida e não vamos conseguir esse número. Talvez não, certeza que não. Mas Jonas, aquele profeta fujão, agora arrependido, termina ali declarando aquela mensagem, e aí ele vê aquele movimento acontecendo em Nínive, o povo se arrependendo, chorando, gente com pano de saco, o próprio rei. Se o livro terminasse aqui, a gente fala: oh, glória! Mas aconteceu algo lindo, maravilhoso, o povo se converteu, acabou. Havia mais de 120 mil pessoas, uma cidade salva, através dessa mensagem, amém? É coisa linda, mas não acaba assim. Infelizmente não acaba assim. Infelizmente para Jonas, para Nínive está tudo certo. E aí, a partir do capítulo 4, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Ele orou ao Senhor, ele fala com Deus lá no verso 2, ele orou: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes.
Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ah, gente, poxa vida. Olha o que esse homem fala. Enquanto ele poderia estar soltando fogos, pô, que uma cidade inteira se converteu, ele fica chateado com a ação de Deus. Ele fica profundamente descontente, aquele homem. Ele fica enfurecido, fica brabo. E ele fala com o Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse? Estou com a mesma camisa que eu estou hoje, tirei hoje a foto, tá? Aquele que só perdeu o foco aqui, né? Ele orou: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Jonas então se depara com uma decepção tremenda. Na sua conversa ali com Deus, ele está chateado e enfurecido. E aí depois ainda, ele fala para o Senhor tirar a sua vida. Eu te imploro, tira a minha vida, é melhor morrer do que viver. Gente, o homem que estava dentro do ventre do peixe, falando para Deus: obrigado, Senhor, pela vida que tu me destes, ó Pai. Agora ele sai de lá e fala: tira a minha vida, eu não aguento ver isso. Eu queria que todo mundo tivesse morrido. Era esse o desejo de Jonas. Ele está irado, queridos, por conta disso. Ele está irado porque a sua reputação, porque olha só, a palavra de um profeta naquele tempo era lei. Então, assim, ele falou que daqui a 40 dias o povo ia morrer, e isso não acontece, ele fica tipo com o ego ferido, tipo assim: uai, e a palavra que eu dei? E agora? Como assim? Então, sua reputação. E depois pelo nacionalismo. Mas agora esse povo fez tanto mal para todo mundo, inclusive estava nos ameaçando. Não, está errado isso aí, Senhor, está errado, não concordo com isso. É muito engraçado, né? Até engraçado, né, ver Jonas falando isso. Não concordo, isso não é um deleite para mim. Na verdade, o ministério ali de Jonas começa a ser um fardo, não mais um deleite. Jonas não tem alegria no que faz. O Deus da obra é mais importante que a obra de Deus, queridos. Nós precisamos ser alegres por aquilo que nós estamos fazendo. E aí, ele ora ao Senhor nesse sentido. Eu acho interessante também aqui no texto, que ele fala: eu sabia que o Senhor era misericordioso e compassivo e muito paciente, cheio de amor. Ele sabia. É óbvio que ele sabia. Olha o que Deus tinha feito na vida dele e agora estava fazendo na vida de Nínive, e ele não queria que isso acontecesse, porque ele tinha falado que ia ser destruído. Então Jonas agora pede a morte. Pede a morte. Agora eu vou ler algo para vocês, queridos. Presta atenção aqui. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é Tim Keller. Em Deuses Falsos ele diz assim: Jonas tinha um ídolo pessoal. Ele queria que o êxito ministerial ele queria o êxito ministerial mais do que obedecer a Deus. Além disso, o profeta havia sido influenciado por um ídolo cultural. Colocava os interesses nacionais de Israel acima da obediência a Deus e do bem-estar espiritual dos ninivitas. Jonas, tinha um ídolo religioso, mera justiça própria. Sentia-se superior aos ninivitas perversos e pagãos. Não queria vê-los salvos, pelo contrário, queria ver eles fulminados. O ídolo cultural e pessoal de Jonas tinha se aliado em uma combinação tóxica totalmente oculta dele. Isso levou a rebelar-se contra o próprio Deus, a quem tanto se orgulhava de servir. Aqui eu começo a trazer para nós, queridos. Jonas precisava ir além de si mesmo. Disse o Senhor, verso 4. Jonas, disse o Senhor a Jonas: você tem alguma razão para essa fúria? Ou em outra versão, é razoável essa tua ira? E Jonas se sentou no lugar a leste da cidade. Ele fala tudo aquilo, o Senhor faz um questionamento para ele, ele simplesmente vira as costas e fala: não fala mais nada. Não fala mais nada.
Jonas sentou no lugar a leste, ali construiu um abrigo, a gente lembra disso? Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria na cidade. Ele ainda ficou esperando para ver se Deus ia mudar de ideia. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, verso 6, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Olha, ele ficou feliz de novo, por causa do quê? Na plantinha que tampava o sol na cabeça dele. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu de novo na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer de novo. E as últimas palavras de Jonas nesse livro é: para mim seria melhor viver do que morrer. O que eu disse? E como é? Para mim seria melhor morrer do que viver. São as últimas palavras de Jonas, para encerrar o livro. Depois disso não se ouve mais nada de Jonas. Jonas então recebe a plantinha, ele fica todo feliz. Ai, como eu gosto de ser abençoado. Eu gosto de ser abençoado. Eu gosto de ser abençoado. Ah, como eu gosto de ser abençoado. Mas aí a planta morre, ele pede a morte. Que era para ser festa, vira culto fúnebre. No livro Ego Transformado, diz assim, também do Tim, ele diz: o ego humano não é apenas vazio, é também dolorido, sempre enredado pelos seus próprios problemas, focado em si mesmo, olha, focado em si mesmo, mais ciente de si mesmo do que qualquer outra parte do corpo, focado em si mesmo. Jonas precisaria ir além de si mesmo. Ele via as pessoas como coisas e as coisas como pessoas. Jonas é um homem contraditório, é um ser em conflito. Irmãos, Jonas não está distante de nós. O sangue de Jonas corre em nossas veias. Os desejos de Jonas pulsam no nosso coração. A indiferença e o sono de Jonas, que a gente olha e aponta o dedo como um profeta fujão, são às vezes expressões da nossa própria vida. A gente não sabe se Jonas se arrependeu. Jonas não está a 2.700 anos distante de nós, ele está dentro de nós. Dentro de nós, com as nossas indiferenças, com a nossa frieza, com o nosso sono, com a nossa falta de se arrepender. Nós, eu, Alessandro Bana, nós precisamos ir além de nós mesmos. Nós precisamos ter a compaixão que Deus tem. Nós precisamos amar o que Deus ama. Nós precisamos desejar o que Deus deseja. Ir além de si mesmos é olhar para o outro. O Senhor que tem compaixão de nós, o Senhor que teve compaixão de Nínive, o Deus que ama missões. O livro de Jonas é um livro de missão, é um livro missiológico. Nele transborda o amor de Deus pelas nações, por nós, gentios, pecadores. No livro de Jonas nós compreendemos o amor de Deus também por nós, vemos a misericórdia em ação, a graça de Deus em ação por Jonas, por Nínive. Olha só o que diz Mateus 12:38 para a gente encerrar. Então alguns dos escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas.
Pois assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui um que é maior que Jonas. Amém? O próprio Jesus se declarando maior que Jonas, o próprio Jesus dizendo que Nínive se arrependeu, que esse povo precisa, nós precisamos nos arrepender, colocar panos de saco, se arrepender por conta do nosso egoísmo, por conta do nosso egocentrismo, por conta de olhar somente para nós mesmos, para a minha vontade, para os nossos desejos. Como eu disse e repito, não que nós não devemos cuidar da nossa vida, não é sobre isso, e a gente cuida bem, a maioria cuida muito bem, a questão é olhar para fora. Eu gosto de um poema, eu gosto de poemas, vocês sabem disso, né? Sempre leio alguns aqui para vocês. Eu gosto de um que não tem autoria definida, ele diz assim: os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. O livro de Jonas não termina como uma resposta do profeta, mas como uma pergunta de Deus. E eu vou encerrar com essa pergunta. Ele diz: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa outra noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. E o Senhor termina dizendo: não deveria eu ter pena, ou amor, ou compaixão dessa grande cidade? Ir além de nós mesmos, queridos, é descobrir que o coração de Deus é maior que os nossos medos, que as nossas mágoas. Ir além de nós mesmos é olhar para o lado e perceber como que o outro está. Ir além de nós mesmos é proclamar esse evangelho, essas boas novas, para quem ainda não conhece. Essa é uma mensagem para a gente refletir, para a gente pensar. Será que eu tenho sido como Jonas? Ou será que eu preciso fazer uma oração como Jonas, do ventre do peixe? Quando a minha vida estava apagada, eu lembrei de Ti, Senhor. Se lembre do Senhor, querido. E se lembre daquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Nós não somos represas, nós somos rios. Que a nossa vida seja um rio de vida ao nosso redor. Que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus.